vocês, tá, nesse momento, para a gente poder compartilhar as ideias que a gente conseguiu, de alguma forma, desenvolver ao decorrer desse momento, pensando muito mais na questão não só de um prêmio, né, mais do que nós, acredito que todos que nós estamos aqui, mais do que concorrentes por um prêmio estadual sobre educação fiscal, nós somos contribuintes, né, para uma cidadania a ser exercitada, a ser colocada em prática por crianças, por jovens, adolescentes, adultos e todas as faixas etárias. E pensando nisso, eu, professor Alan Ábalos, trouxe hoje uma representação, uma representatividade aqui do nosso querido aluno Hilbert, tá, do 9º ano B, representando essa questão mais propriamente dita do o que os jovens costumam chamar de cosplay, né, fazer um cosplay do que seria o nosso personagem principal da nossa história. Tá? O nosso projeto gira em torno do tema de Minha Escola Depende da Nossa Cidadania. Tá? A questão da produção ela foi feita em cima de uma temática que os jovens estão muito atrelados dentro dessa questão mais atual da manipulação de instrumentos tecnológicos. Então a gente utilizou inteligência artificial, a gente utilizou momentos em que eles estavam numa zona de conforto dele, mexendo com celulares e criando, né, fazendo uso positivo das tecnologias em sala de aula, pensando muito nessa questão de abordar um tema que fosse, ao mesmo tempo, tão, digamos assim, tão constrangedor para muitos adultos que não entendem a importância dele, mas bastante importante na formação de um caráter dentro da escola e dentro de um aspecto que pudesse, de alguma forma, ser lúdico e, ao mesmo tempo, construtivo para eles. E chegamos ao nosso personagem principal. O nosso personagem principal é o Pedro Cidadão. Tá? O Pedro Cidadão, ele é um estudante que a gente resolveu acompanhar a vida estudantil dele, mas com uma abordagem fora também dos muros da escola. A gente alcançou em Pedro Cidadão uma espécie de inspiração, né? A gente alcançou em Pedro Cidadão, juntamente com o Tributinho, e o Tributinho, esse nome é bastante sugestivo, né? E a gente utilizou esse nome para que ele pudesse, de alguma forma, se tornar um ícone, né? Se tornar uma representatividade de uma consciência cidadã. E a gente conseguiu, de alguma forma, abordar uma história desde a fase da infância dele, passando pela adolescência e, por que não, pensar para o futuro numa fase adulta, numa fase idosa e, quem sabe, explorar essas aventuras de uma forma ainda mais abrangente. Algumas problemáticas de início foram colocadas a nível de entendimento, né? Já que a gente queria partir para soluções, precisávamos pensar nas problemáticas, né? E a primeira problemática era, né, como falar de educação fiscal de uma forma lúdica para que crianças e adolescentes possam entender a sua importância. A realidade é que a linguagem da educação fiscal costuma ser técnica, e isso é um fato. São muitas siglas e, muitas vezes, pouca compreensão do que cada uma delas quer dizer, ICMS, IPVA, imposto de renda e etc. A IPRF, né? É toda uma situação em que, para eles, soa estranho, né? Não soa natural, não soa algo como se fosse do dia a dia deles, embora muitos deles sejam de famílias que são diretamente beneficiadas, de alguma forma, pelo benefício direto desses impostos. Então, a gente resolveu fazer uma análise em cima disso. Por que as crianças, então, são subtraídas do tema fiscal, ainda que estejam entre os principais grupos beneficiados pelas políticas públicas? E a gente sabe que o público, não só numa situação de saúde, mas também de educação, assistência social, esporte, lazer, proteção social, nada disso aconteceria se não fosse a questão dos benefícios dos impostos, né? Ou das tributações, ou de outros tipos de pagamentos diretos ou indiretos que estão nesse contexto. Algumas motivações. A grande maioria das pessoas só pensa a respeito do tema fiscal quando tem que pagar impostos. E por mais que a gente elucide aqui esse momento como algo importante para a cidadania, acredito que a grande maioria das pessoas não fica necessariamente feliz, né? Não ficam necessariamente felizes quando estão pagando impostos. Se você não conheceu o benefício, aquilo se torna algo extremamente punitivo. Se você não conseguir entender, compreender a questão do benefício do imposto, você se sente muitas vezes punido e não necessariamente beneficiado. Muitas crianças são beneficiadas ou estão em núcleos familiares que são beneficiados por diversos programas do governo. As crianças e os adolescentes que são instruídos na educação fiscal acabam se tornando adultos conscientes de suas responsabilidades cidadãs.
Então, assim, por que eu trouxe, principalmente hoje aqui, Hilbert, né, nosso aluno, e é um aluno modelo, inclusive, assim, a quem eu tenho muito apreço. Mas é muito interessante você avaliar, a gente começou com um questionário. Então, o questionário, ele trouxe algumas questões que foram colocadas como curiosas. A gente avaliou, pediu para que eles aplicassem esses questionários com os familiares, então foi o primeiro passo da gente, foi o questionário, foi o ponto de partida, e aí a gente começou a avaliar que muitos deles desconheciam o tema de uma maneira mais profunda, né? Ou pelo menos, mesmo de uma maneira superficial, ainda era um tema extremamente longe da realidade deles, né? Da compreensão. Então isso foi legal para a gente começar a criar uma história em cima desses fatos. E aí é o que realmente vai dar sequência à nossa produção do nosso personagem. A ideia da nossa proposta, então, é abordar isso de forma lúdica, inserindo contexto que envolva o dia a dia de crianças e adolescentes, que é o nosso público-alvo para essa primeira parte do trabalho, apresentar os benefícios representados pelos bens públicos presentes no cotidiano desse público e de seus familiares, de forma lúdica e reflexiva, e aí a gente esbarra na questão do ganho, né? Qual é o ganho real sobre isso? É utilizar um personagem que pode ser avaliado e, de alguma forma, explorado em diferentes fases etárias. A gente dividiu em capítulos. Então, o primeiro capítulo do nosso personagem trata da vida, infância dele. A infância de Pedro Cidadão é uma infância em que ele passa a se deparar com questões que envolvem essa questão do bem público. E para ele se torna algo extremamente novo, né? E aí ele desperta o personagem secundário da história, que é o Tributinho, que é a consciência cidadã dele. Tá? E aí esses personagens têm uma questão também de serem registrados, mas assim, estão disponíveis no YouTube, por exemplo, para quem quiser acompanhar a história deles. Poderiam ser explorados em novas aventuras, e aí é uma limitação também, de alguma forma, ainda mais nos aspectos da vida cidadã, cativando crianças, adolescentes, acaba imitando eles. Os benefícios continuam na avaliação contínua dos atos de Pedro, porque ele passa a ser julgado pelo leitor ou por aqueles que estão assistindo a história dele. A identificação emocional, porque assim, muitas crianças acabam se identificando com situações em que Pedro está inserido, e isso pode dar de alguma forma um norte, pode norteá-los em relação a algumas situações do dia a dia que a gente daqui a pouquinho vai apresentar. Existe um apelo, né? O próprio personagem Pedro Cidadão, ele é carismático, bastante carismático. Ele é, inclusive, assim, a gente como fez por inteligência artificial, então nossos alunos, a turma toda do nono ano B, esteve muito engajada em criar, principalmente utilizando, né, a conta premium do Canva, fazendo em cima da conta do Segueduc, tá? Fazendo essa exploração em relação a personagem que traduzisse esse carisma, né? Que não fosse um personagem qualquer, que fosse um personagem com o qual eles tivessem um pingo de apelo emocional. Então a gente chegou ao fato de que ele é estimulado pela consciência dele, que é o Tributinho, que é outro personagem também bastante carismático, como vocês podem ver aqui. E então a gente começou a ter umas ideias que fossem um pouco mais profundas. Por exemplo, a questão do Pedro Cidadão, por que não Pedrinho? Para elucidar de uma forma indireta a grandeza da perspectiva dele em relação ao meio em que ele está inserido, né? Chamar de Pedrinho, muitas vezes, a gente acaba de alguma forma tornando sensível o personagem, mas Pedro não, Pedro é um personagem forte, que passa a aprender, que passa a atuar de forma forte, né, em relação ao meio em que ele está inserido. Já o Tributinho não. O Tributinho ele já tem uma situação mais diminutiva, justamente para representar que é pequena a questão do tributo em relação ao benefício que ele pode trazer. Então tem uma linguagem direta em relação à interpretação dos próprios personagens. A gente tem como limitação o fato de que a gente explorou 2 capítulos só. A gente explorou o capítulo da infância e da adolescência dele, então ainda tem um tempinho, então eu vou conseguir passar no finalzinho aqui só o primeiro capítulo da história dele, tem 3 minutos, só para a gente entender do que a gente está falando de uma maneira mais específica. E o público, ao se identificar emocionalmente com o protagonista da história, pode ver imaginar situações e se perguntar como ele resolveria aqueles fatos. Como Pedro resolveria aquela situação. Para nós adultos, a gente tem referenciais muitas vezes que são mais distintos, mas para a criança eles espelham muitos uns nos outros. Então, assim, ter uma referencial, principalmente quando crianças mais novas, ter uma referencial de alguém adolescente, ter um referencial de alguém, às vezes, numa faixa etária 2, 3 anos mais velho, ajuda bastante eles a refletirem sobre essas perspectivas e se colocarem na situação de resolver como aquela pessoa faria. Pedro Criança, então, ele é estimulado, são 2 partes. Então, no primeiro capítulo, Pedro Criança ele é estimulado pelo Prêmio de Educação Fiscal. Não é coincidência,
Pedro se depara então com um mundo novo dentro dessa lógica fiscal, tá? Sendo levado a refletir sobre como seria um dia sem impostos, por exemplo, ou como seria um dia sem serviços públicos, que é uma consequência indireta, mas pelo menos reflexiva, né? De uma maneira geral. Um dia sem impostos, ele tem um valor benéfico para muita mentalidade dos adultos, né, que não analisam o peso de um dia sem impostos. Então, avaliar o outro lado também é interessante. E Pedro, adolescente, não, ele já tem uma visão mais madura. Ele já se depara com situações um pouco mais maduras também nessa situação. Uma nota fiscal emitida de forma contrária ao serviço prestado, o que pode sugerir uma sonegação ou um simples erro. E aí Pedro tenta investigar, porque, independente disso, Pedro aprende que, mesmo que tenha sido um simples erro, aquele erro pode resultar em consequências que sejam, de alguma forma, danosas ao bem público ou à sociedade de uma maneira geral. E aí a gente vai passar agora só 3 minutinhos, tá? O capítulo 1 de Pedro Cidadão. Tá? Oi, o meu nome é Pedro Cidadão e junto com a minha consciência cidadã Tributinho, vamos aprender sobre cidadania, bens públicos e serviços que funcionam a partir dos nossos tributos. Vem com a gente. As aventuras de Pedro Cidadão e Tributinho. Capítulo 1. Pedro Cidadão no ensino fundamental. Durante mais uma aula da disciplina favorita de Pedro, o professor Avalos apresentou o tema sobre educação fiscal. Ao fim daquele dia de aula, Pedro refletiu: será que eu realmente sei para que servem todos esses impostos que minha família paga? Conhecendo Tributinho, a consciência cidadã. Em casa, enquanto Pedro realizava sua tarefa, Tributinho se apresenta com simpatia. Olá, Pedro. Eu sou o Tributinho, sua consciência cidadã. Estou aqui para ajudar você a entender a função dos impostos e o cuidado com o patrimônio público. Então você é tudo o que eu posso aprender sobre cidadania e impostos? Perguntou Pedro. Tributinho responde: exatamente. Vamos explorar juntos como o tributo ajuda a nossa escola e comunidade. A educação fiscal e a conservação da escola. Tributinho, então, guia Pedro pelos principais conceitos sobre o assunto: cidadania, ética, bem público, direitos e deveres dos cidadãos, função social dos impostos, sonegação e a importância da nota fiscal. É a partir deste momento que Pedro Cidadão passa a conectar a educação fiscal com a manutenção da sua escola, através da limpeza e da conservação da quadra, biblioteca e tudo mais que a sua escola possui como benefício. O dia sem impostos. Tributinho explica diversos conceitos mais complexos que precisam de atenção, tais como o dia sem impostos, e Pedro imagina o caos que seria um dia sem os serviços públicos, sem manutenção na escola ou sem limpeza nas ruas. A sonegação fiscal. Tributinho mostra os prejuízos para a comunidade, principalmente através da não emissão da nota fiscal, e Pedro relaciona o tema com o fato de que o Estado deixa de arrecadar e que isto não é justo com quem paga seus tributos corretamente. O vídeo sobre educação fiscal. Pedro decide criar um vídeo instrutivo sobre educação fiscal, para compartilhar com colegas, familiares e a comunidade escolar os conceitos aprendidos, mostrando a função dos tributos, o cuidado com o patrimônio público e a importância da nota fiscal, e também para concorrer ao Prêmio Estadual de Educação Fiscal do Rio Grande do Norte. Pedro então reflete: se eu mostrar isso para mais pessoas, posso ajudá-las a entender como cada um contribui para a nossa escola e comunidade. O Prêmio de Educação Fiscal. Pedro apresenta o vídeo, com o Tributinho guiando a explicação. Todos assistem e reconhecem a importância do conteúdo. E em um momento emocionante, Pedro recebe o Prêmio Estadual de Educação Fiscal do Rio Grande do Norte. Pedro, feliz pela premiação e pelo exercício de seu papel cidadão, diz: educação fiscal é mais do que números. É cidadania, ética e cuidado com nossa escola e comunidade. Com consciência e participação, todos podemos fazer a diferença. Que aventura fantástica! Obrigado. Capítulo 2.
Pedro Cidadão no ensino médio. Desculpa estender um pouco mais o tempo, mas eu só gostaria de falar que já foi dito antes, mas eu gostaria de destacar a importância do que o senhor falou. Esses projetos são muito importantes nas escolas, porque o que a gente aprende na escola é importante, eu não discordo, mas esses projetos, eles trazem uma nova perspectiva a todos os estudantes. Eu acredito que eu aqui não estou representando apenas os estudantes da minha sala, eu estou representando os estudantes em geral, que aprendem não só isso, mas todas as outras coisas. Então, acho que deve haver um incentivo maior em relação a esses projetos, porque eles são realmente muito importantes. Obrigado pela atenção. Muito bem, muito obrigado. Agradecemos aqui a Escola Estadual Professor Luiz Soares.